Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula. Eu sou o professor Edson, vamos estar seguindo com o nosso curso de Lógica de Programação e nessa aula a gente vai tratar sobre, primeiro vamos resolver o problema da aula anterior, que foi um desafio que eu deixei para vocês, que era a travessia do rio, ok? Quem não assistiu a primeira e segunda aula, voltem lá no canal e assista, tá certo? Hoje nós vamos falar, depois da resposta do desafio, a gente vai falar sobre fluxograma. Então o que a gente vai aprender referente a fluxograma? O que é fluxograma? Vamos criar um fluxograma e vamos converter esse fluxograma em um pseudocódigo, tá certo? Utilizando o Visual G, ou seja, nós vamos converter isso em um programa utilizando o Visual G e o português estruturado é a linguagem que a gente vai estar utilizando, beleza? Então vamos lá. Primeira questão importante que a gente precisa entender, o desafio é a travessia do rio. Então nós vamos pegar todas essas pessoas, essas 8 pessoas aí, e vamos atravessar para o outro lado do rio, lembrando que tem algumas regras. Então só 3 pessoas podem manobrar o barco, que é a mãe, o pai e o policial. Nenhum membro da família pode ficar sozinha com a prisioneira, tá certo? O pai não pode ficar com as filhas sozinho em nenhuma das margens do rio e a mãe não pode ficar com os filhos em nenhuma das margens do rio sozinho também, tá ok? Então a gente tem aqui, ó, eu criei aqui um passo a passo, né, um algoritmo, já que esse foi o assunto da aula anterior, para a gente poder resolver esse problema. E qual que é o algoritmo? Primeiro, o policial coloca o bandido no barco. A polícia volta com o barco, então o policial volta com o barco, ok? Depois o policial coloca o menino no barco e atravessa, pega o bandido e volta para outra margem do rio. Quinto ponto, o pai coloca o menino no barco e atravessa, ok? E assim por diante. Então a gente vai seguir aqui, ó, todos esses passos, tá certo? Mas eu não vou ficar mostrando esse algoritmo passo a passo para vocês dessa forma, porque é um pouco cansativo, né? Então são 17 etapas. Vamos na prática para ficar mais fácil aí de resolver, tá? Então o site é esse daqui, ó, jogos360.com.br/travessia do rio. Esse jogo é para vocês poderem treinar, no caso, o raciocínio lógico, tá certo? Então, primeira questão importante, eu vou vir aqui, ó, com o policial e vou atravessar o rio. Bom, a partir do momento que nós atravessamos o rio, eu volto com o policial e pego aqui, ó, uma das crianças e coloco no barco e atravesso novamente. Após fazer isso, eu não posso deixar o bandido lá sozinho, então volto com o policial e o bandido. No caso aqui, eu pego o pai e atravesso. Vou fazer um pouco rápido para a gente poder, para não perdermos muito tempo. Retorno com o pai. A mãe e o pai vai, beleza? A mãe retorna. O policial atravessa. O pai retorna. A mãe e o pai atravessam. A mãe retorna. Pega a criança, uma das crianças atravessa. Nesse momento aqui, ó, eu vou vir com o policial e fazer o mesmo que eu fiz na primeira etapa. Então, o policial vem e atravessa. Beleza? E para finalizar, o policial volta, pega a prisioneira e finaliza aqui a questão. Tá certo? Pois bem, esse é o processo. Feito isso, resolvido o problema. Beleza, galera? Mas, ó, tá vendo? Várias coisas poderiam dar errado. Então, vou mostrar aqui um outro exemplo. Se eu pego aqui, ó, a mãe e um dos filhos, tá vendo? Não pode. Beleza? Se eu pego aqui, ó, o pai e uma das filhas, também não pode. Tá certo? Eu também não poderia, um exemplo, deixar o policial fazer esse processo aqui, ó, porque também ia ficar a prisioneira como um membro da família. Pois bem, feito isso, eu só mostrei esses erros aqui para vocês poderem ver que é um pouquinho complexo, não é tão simples, mas vamos seguir para a nossa aula, tá certo? Então, desafio do rio respondido. Nosso próximo passo, vamos tratar sobre, nessa aula nós vamos tratar sobre o que é um fluxograma, tá? Então, o fluxograma, galera, são imagens que representam, né, todo o processo, todo o programa, ok? Algumas imagens específicas. Então, ele utiliza formas gráficas pré-estabelecidas na representação dos algoritmos, ok? O fluxograma ele é excelente para representar algoritmos que envolvam ações diferentes para muitas decisões. Isso é legal. Nas empresas, quando eles estão trabalhando com algum projeto, eles desenvolvem um algoritmo para que todo mundo entenda o que está acontecendo e dentro desse algoritmo ele é
convertido aí no fluxograma enorme, e aí geralmente tem todos os processos para que as pessoas consigam, né, entender o que está acontecendo no programa, tá certo? Então, ó, fluxograma, principais símbolos. Então nós temos aqui, ó, o início e o fim, representado por esse símbolo, entrada de dados, representado por esse símbolo, saída de dados em vídeo, então para mostrar uma imagem na tela, por esse símbolo. Também tem a saída de dados em impressão, né, numa impressora, e aí ele é representado por essa imagem. Operação de cálculo e atribuição de valores, decisão e desvio, fluxo de dados, é a setinha, e conector, que é para você ligar quando finaliza um ponto, ligar aí no outro ponto. Chega um exemplo, não tem mais espaço, você vai ligar em outro ponto, vocês vão ver isso aí no decorrer dessa aula, beleza? Bom, peguei aqui um programinha para a gente poder entender, criar um primeiro fluxograma. Então nós temos aqui, ó, início, escreva Olá Mundo, então vai aparecer uma mensagem na tela Olá Mundo e vai finalizar o algoritmo. Então aqui, ó, início sendo representado por essa imagem que nós vimos lá na tela anterior. Olá Mundo é impressão, então aqui é para você poder imprimir, né, na tela, impressão em vídeo. Enfim, então nesse programa vai aparecer somente uma mensagem para o usuário, beleza? Bom, pessoal, então vamos para um programa um pouco mais elaborado para a gente poder entender um pouco melhor aí o que é o fluxograma. Então, recapitulando, ele vai aparecer nesse programinha aí, o início, o fim, né, e vai aparecer uma mensagem na tela do usuário. Essa é a ideia, beleza? Então, vamos pegar um programa um pouco mais elaborado, utilizando todas as imagens aí, bastante imagens do que nós vimos aí do fluxograma, beleza? Então, o programa vai ser o quê? Somar duas notas, ele vai pegar duas notas do usuário, vai somar e dividir por 2, trazendo a média do usuário. Ou seja, ele vai ser aprovado se a média for maior ou igual a 7. Senão ele vai ser reprovado. Então, o programa vai iniciar, ele vai digite a primeira nota, vai ler, ou seja, vai aparecer a impressão na tela do usuário pedindo para ele digitar a primeira nota. Vai guardar essa nota na variável nota 1, depois vai pedir para o usuário digitar a segunda nota e vai guardar na nota 2. Pegou as informações do usuário, ele vai fazer o quê? Vai processar, vai pegar nota 1 mais nota 2 dividido por 2 e guardar na variável média. Repara que está entre parênteses, porque isso nós chamamos na lógica de precedência de cálculo, veremos mais adiante. E aqui a tomada de decisão usando o C, né? Então, se a média for maior ou igual a 7, aprovado, se não, reprovado, e finaliza o programa. Tá certo? Então vimos aqui esse fluxograma, como que ele vai estar se for desenvolvido de forma usando o português estruturado, que é o nosso COBOL aí, sendo aplicado no Visual G, beleza? Então vamos só entender primeiro aqui como que ele vai ficar. Vai criar as variáveis N1, N2 e média do tipo real, tipo primitivo. Só para vocês entenderem, o tipo primitivo real ele vai receber dentro daquele espaço na memória, vai receber números quebrados, 1,2, 1,3 e assim por diante. Existem outros tipos primitivos, como o caractere, que vai receber texto, né? Ou pode ser também inteiro, que vai receber números inteiros. Ou pode ser lógico, que vai receber verdadeiro ou falso, beleza? E nisso, em outras linguagens, float, enfim, string e assim por diante, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, vai iniciar o programa, vai aparecer mensagem na tela, digite a primeira nota, vai ser guardado em N1. Depois digite a segunda nota, vai ser guardado em N2. A variável média vai pegar N1 mais N2 e vai dividir por 2 e vai guardar esse resultado. Aí nós vamos perguntar para ele se a média for maior ou igual a 7, então aprovado. Vai mostrar lá para ele aprovado e a média. Se não, vai ser reprovado e a média, beleza? E aí vai finalizar. Aqui precisa só corrigir, mas não tem problema. Vamos ver isso daqui já direto lá no nosso programa, beleza? Então, deixa eu só sair aqui. Então foi feito aqui um programa, galera, presta bastante atenção nisso, olha como que tá aqui as informações, beleza? Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem de uma melhor forma, vamos ver se no meu aqui vai funcionar esse zoom. Muito bem, então ó, aqui é o Visual G, vamos trabalhar com ele mais adiante, tá galera? Não se preocupe com isso agora, tem uma aula que explica sobre o Visual G, é uma aula extra que eu vou deixar para vocês aí no curso de lógica. Então, as variáveis vão ser criadas, aqui no nosso programa e vai ser do tipo real. Então, criamos espaço na memória, vai aparecer aqui as informações como estava lá no nosso, na nossa apresentação. Digite a primeira nota, vai ser guardada em N1. Digite a segunda nota, vai ser guardada em N2. A média vai receber essas duas notas e vai dividir por 2, sendo criada a média do aluno. Se a média for maior que 7,
maior ou igual a 7, aprovado. Se não, reprovado. Essas são as mensagens que vão aparecer. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, vou executar esse programa e a gente vai ver ele aqui de uma melhor forma, beleza? Então vamos fazer o seguinte, gente, ó, o programa está sendo executado, ó, digite a primeira nota, então vamos colocar aqui nota 10, beleza? Deixa eu tirar aqui o zoom, senão vai atrapalhar um pouco. Então digite a primeira nota, eu vou colocar aqui a nota 10 e vou dar um Enter. Digite a segunda nota, eu vou colocar aqui nota 10 e vou dar um Enter. Ou seja, parabéns, sua nota é 10, você está aprovado, você foi aprovado. Parabéns, você foi aprovado. É isso que vai aparecer e finalizou o programa. Agora vamos executar ele novamente, falando de uma forma que a pessoa não seja aprovada. Então, nota 5 e nota 6, beleza? E aí está mostrando, a sua média foi 5,5, você está reprovado, estude mais. Então é isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido bem. Entendemos nessa aula o que é um fluxograma, beleza? Respondemos aí o nosso exercício da aula anterior, depois vimos o que é um fluxograma, que são imagens pré-estabelecidas que vai representar, né? Perdão, são formas pré-estabelecidas que vão representar partes do programa, que é muito utilizado nas empresas. Pegamos esse programa que foi desenvolvido, aprendemos a criar fluxogramas e pegamos esse fluxograma que foi criado e convertemos em um pseudocódigo, aí, um português estruturado usando o Visual G, né? A linguagem chamada COBOL. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.